gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre construção por empreitada. O que é, como funciona, se vale a pena ou não, se sai mais barato. Então eu vou compartilhar toda a minha experiência com vocês. Bora lá? Então vamos começar esclarecendo, o que é uma construção por empreitada. É quando você contrata um profissional ou uma empresa para fazer a construção mediante um valor fixo. Então essa empresa vai cuidar de toda a construção. Por exemplo, você vai lá, contrata uma empresa que vai fazer a construção da sua casa por 100 mil. Você não vai se envolver com nada, todos os custos, contratação de mão de obra, gerenciamento da obra, tudo vai ser por conta dessa empresa. Claro que o valor de 100 mil é só um valor hipotético. Então, como funciona? Lembrando que tudo que eu falar vai ser conforme a experiência que eu tive, mas pode variar, conforme o jeito que cada empresa trabalha. Então, o primeiro passo antes de partir para uma empreitada é você ter todos os projetos da casa, contratar um engenheiro, tem que passar pela prefeitura para ser aprovada a construção. Aí sim você começa a entrar em contato com essas empresas. Não adianta chegar para ninguém e falar: eu quero construir uma casa de 100 metros quadrados, quanto custa? Não tem como falar isso, porque, por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados de madeira vai ter um valor muito diferente de uma casa de 100 metros quadrados de alto padrão. Então vai variar assim de 100 a 500 mil. Sei lá, pode até ser menos, pode até ser mais. Então você tendo os projetos em mãos, aí sim você pode começar a fazer os orçamentos. Lembrando que ninguém vai te passar o orçamento no dia seguinte, tá? É o orçamento de uma construção. Isso requer bastante tempo, bastante cálculo. E agora duas dicas importantes. Orce de preferência com quem você tem alguma indicação, seja uma empresa que tem uma boa reputação na sua região ou algum conhecido que já fez com aquela empreitada e recomenda. E a segunda dica é sempre orce com mais de uma empresa. Mesmo que você já tenha a sua preferida, que provavelmente você vai escolher, orça com outras também para você ter uma noção, se o que você vai pagar tá dentro ali de uma média de mercado. Eu quando orcei com 4 empresas, A que eu fechei, um outro que não quis me passar o valor fechado, ele queria ir construindo e eu ir pagando conforme custasse, o que não seria uma empreitada, então já parou por ali. Outra empresa me passou um valor de 30 mil reais a mais do que eu paguei. Tinha alguns detalhes a mais? Tinha, mas não justificava, na minha opinião, todo esse preço. E uma outra empresa, aqui da cidade, que ele simplesmente, depois que eu mandei os projetos, ele não me respondeu mais. Aí, lógico, você tem que conversar bastante, negociar, tirar todas as suas dúvidas, perguntar: tá incluso caixa d'água? Tá incluso as tomadas? Tá incluso torneira? A casa vai estar pronta para morar? Porque tem que cuidar, gente, para não cair numa cilada, no sentido, a pessoa vai te entregar a construção, mas não entrega, por exemplo, o vaso, a torneira, a tomada. Então, além daquele valor, você vai ter que gastar um outro valor. Isso tem que ficar muito claro. O que está incluso e qual o padrão dos acabamentos também, que a gente vai falar mais pra frente, para não dar briga ou você achar que vai gastar só aquele valor e depois você descobre que vai ter que gastar muito mais. Aí vocês vão fazer o contrato, Eu indico fortemente que tudo que você vai assinar de contrato sempre peça para um advogado de confiança dar uma lida. Eu lembro que a advogada que me cobrou só 50 reais para olhar e tava tudo certo, porque tem que estar tudo muito bem claro, tem que estar previsto se a pessoa extrapolar o prazo, o que acontece, ou se você não pagar, o que acontece, para ficar bom para os dois lados sempre. O construtor que eu fiz, aqui a construção, ele também fez um documento memorial descritivo, detalhando como ia ser os materiais utilizados e principalmente o valor dos acabamentos. Então, só para dar alguns exemplos: piso, 40 reais o metro quadrado, vaso sanitário, 500 reais cada um. Então, desde o início eu já sabia que ia ser aquele padrão ali, que se eu quisesse algo melhor eu teria que pagar a mais, e daí seria uma escolha minha. Aí
Aí todos esses documentos, né, você assina em cartório e fica uma via para cada um. Então, gente, de novo, tira suas dúvidas. Às vezes lá no começo, né, você pensa, mas qualquer coisa eu compro, não vai fazer diferença, mas vai juntando várias coisinhas que você não sabia que estava incluso e no final, gente, pode se tornar um pesadelo. Então, pergunta, anota, deixa tudo registrado, faz um documento com tudo isso para você se certificar que não vai ter nenhuma surpresa. Com relação ao início da obra, vai depender, né, do que ficou acordado ali em contrato. Se vai ser início imediato, se tem uma data de início. No meu caso, eu lembro que a gente fechou a documentação, né, em maio de 2021 e o início previsto era dia 15 de junho. E a partir dali começava a contar o prazo de entrega. Então isso é muito importante também para você não ficar sendo enrolado, né? Quando que vai começar? Tem o prazo de entrega, mas não tem, né, uma data de início. Com relação ao prazo, né, obviamente isso vai variar muito. Geralmente por empreitada é algo mais rápido, porque como o valor é fixo para a empresa, né, quanto antes de entregar a obra, melhor, que vai ganhar aquele valor no menor período de tempo. No caso aqui, né, para uma casa de 110 metros quadrados, ele pediu 8 meses, que eu confesso, quando eu vi, achei um prazo pequeno, porque você tem que levar em consideração que no contrato eles têm que colocar uma margem maior para se chover, para se der algum problema, sabe? Eles têm que ter essa folga. Então eu achei um prazo ótimo, eu achei que ia pedir, né, uns 10 meses, um ano. E sobre a questão do valor, no meu caso, analisando o projeto da minha casa em específico, ele chegou a um valor de metro quadrado, porque isso varia muito também, né? É uma casa com forro, é uma casa de laje, é de madeira, é de material, se tem muita vidraçaria, muita porta, né? Tudo isso influencia quantos banheiros tem. Então não tem como cravar, é tanto metro quadrado independente da obra. E o que é o mais legal, né, da empreitada, que pra mim é a maior vantagem? É aquele preço ali e ponto final. Não importa se o material ficar mais caro, se o pedreiro fizer algo errado e ter que refazer, se vir algum material com defeito e ter que trocar, você não se preocupa com mais nada. Então assim, não tem surpresas. Principalmente eu que fiz a casa no momento que tava tudo subindo demais, porque construção é uma caixinha de surpresas, né? Dificilmente você acha alguém que gastou aquilo que imaginava no início. Você sempre gasta mais. Por isso que eu quis fechar por empreitada, para ter total segurança do que eu tava fazendo, né? E saber desde o início quanto eu ia gastar. E tem que ser dessa forma, um valor fixo que não muda com contratempo, com aumento de material, nem com nada. Senão não é empreitada. Sobre a forma de pagamento, também varia muito de cada empresa, de cada caso. No meu caso, que foi com recursos próprios, não envolveu financiamento, ele não pediu nenhuma entrada. Antes de dar ali a data de início da obra, ele já foi comprando os materiais. Quando começou a obra, eu comecei a fazer os pagamentos. Foi em média ali um pagamento a cada 15 dias e daí ele me passava o valor, né, que ele queria. Já foi mais ou menos dentro, né, de um valor que ele tinha me falado no início. E daí no final, quando a casa ficou pronta, a gente fez uma reunião, né, e eu fiz o pagamento de todo o saldo restante que ainda faltava. Com certeza a maior parte faz através de financiamento. Então esse consultor que eu fiz, ele também faz através do financiamento. Conforme a pessoa vai recebendo, né, vai liberando os pagamentos, vai repassando para ele. Então é tudo muito negociável. Sobre os acabamentos, né, eu tinha muita dúvida quanto a isso. Que a gente vê, por exemplo, nos apartamentos entregue, né, eles têm todo um padrão. Você não consegue escolher. E a minha preocupação era que eu queria escolher, né? Eu tô pagando, tô fazendo a minha casa, então às vezes por R$100 a mais eu conseguiria comprar um vaso como eu sempre quis. Então eu já conversei com ele desde o início sobre isso e ficou combinado. Eu tinha aqueles valores lá que já ficou estabelecido no contrato de cada acabamento. Se eu quisesse colocar algo mais caro, eu poderia, eu só teria que arcar com essa diferença de preço. Então o que eu fiz? Eu mesma comprei todos esses acabamentos. Os pisos, registro, torneira, vaso sanitário, chuveiro, porque daí eu consegui pesquisar bastante
bastante para passar o mínimo possível, né, daquele valor que ele tinha me passado. Então, dando um exemplo, fui na loja e comprei um vaso sanitário de R$ 700. No contrato, eu podia escolher um vaso de 500. Então, R$ 500 fica por conta do construtor e os R$ 200 que passou fica por minha conta. E eu fiz uma conta assim para poder falar para vocês, eu gastei cerca de R$ 17.000 a mais que o valor fixo da empreitada por todas essas escolhas que eu fiz, tá? Tudo que eu escolhi mais caro. Porcelanato, as torneiras, os vasos, os chuveiros, coloquei soleira de granito, né, na casa toda que não estava incluso, massa corrida que não estava incluso, a casinha de gás que estava incluso para um gás, eu quis fazer ela maior para 2 gás, a entrada do carro, né, com concreto eu paguei a parte, foi por escolhas minhas, eu gastei esse dinheiro conscientemente a mais, como eu poderia não ter gasto nem R$ 1 a mais, porque tava tudo incluso a casa para vir morar do jeito que ele entregava sem gastar nada a mais. E nesses 17 mil, óbvio, né, eu tô falando só em coisas de construção, eu não tô falando de decoração, de móveis, nada disso, é tudo sobre construção. Já expliquei bastante como funciona tudo isso, falando um pouco agora como foi a minha construção, a minha experiência. A obra iniciou uma semana depois do previsto, começou no dia 22 de junho de 2021 e terminou em 10 de fevereiro. Eu não tenho bem certeza dessa data, mas eu acho que foi. Então, o prazo era 15 de fevereiro, né? Então, ele entregou 5 dias antes, porque no decorrer da obra, né, teve alguns contratempos. Inclusive, eu fui falando tudo nos diários da obra. Eu vou deixar a playlist aqui nos cards, que se você for construir, eu acho que vale muito a pena. Eu ensinei muita coisa, dei muitas dicas, mostrei a realidade de uma construção. Então, acho que isso vai te agregar bastante. Mas, enfim, né, por todas essas intercorrências, né, ele acabou entregando bem próximo ao prazo, por ele ter feito algumas coisas a mais do que o combinado também. É tudo uma questão de conversa e troca, né? Mas eu acredito assim, se tivesse dado tudo certo, talvez não demorasse nem 7 meses para fazer a construção. E olha que é uma casa grande, né? No geral, eu fiquei muito contente com o andamento da obra, porque a escolha do construtor, da empresa, gente, é assim, o principal. Porque não adianta você ter dinheiro, você ter um projeto bacana, mas quem executar fazer uma coisa só visando lucro. Então, o construtor que eu escolhi, em vários momentos, eu vi ele gastando a mais do que ele tinha previsto de início para poder garantir uma qualidade melhor. Na impermeabilização da casa, na parte da fundação, nos acabamentos, enfim, eu não vi em nenhum momento ele querendo economizar. Então, isso todo o tempo me passou muita segurança. A parte dos acabamentos é mesmo, né, a mais complicada, mas não tanto porque é demorado, né? Por exemplo, o pessoal fala, nossa, acabamentos demora demais. Gente, não demora tanto, mas durante a construção tá vindo pedreiro ali todo dia, trabalhando. Quando chega nos acabamentos, você depende de vários profissionais. É o azulejista, o vidraceiro, o eletricista, um marceneiro para fazer as portas, o pintor. E às vezes isso não fica muito compatível, né? Você precisa terminar uma parte para começar outra. Aí essa parte aqui só vai poder começar daqui 2 semanas, aí não vem, aí já atrasa todo o restante, né? Então, às vezes vem um, aí para vir a próxima etapa vem só 5 dias depois. Então, no final da obra, é uma parte assim que você vê a casa se transformar em questão de estética, mas você vai lá no final da obra, essa casa tá quase pronta e tá parada porque tá faltando aquele profissional que não pode ir aquela semana. Então é uma parte assim um pouco angustiante, sabe? Teve coisa assim durante a obra que eu não fiquei satisfeita, como o rejunte, né, inicial dos pisos, eu comentei nos vídeos, a pintura, mas tudo que eu ia sinalizando, né, pro construtor, ele tinha boa vontade de ir lá e refazer. No final, a única coisa assim que ainda continuou sem me agradar um pouco foi a pintura, realmente. Só que eu relevei uma porque o pintor foi bem barato, então eu paguei muito barato na massa corrida. Então, pelo preço, eu não podia esperar muita coisa mesmo, porque eu já queria me mudar também, né? O construtor ofereceu, olha a importância de você escolher a pessoa certa, para chamar outro profissional e refazer tudo, porque esse pintor, gente, ele veio umas 5 vezes refazer trabalho, mas era assim, sabe? Aquela coisa de fazer por cima, só pra
Então não ficou bom ainda. Mas aí o construtor me ofereceu chamar outro profissional para refazer toda a pintura, mas eu não quis, porque eu queria me mudar, porque aquela coisa que já era para estar pronto, já era para ter se mudado. Então chega uma hora que eu não conseguia mais adiar. Então foi por uma escolha minha, tanto é que eu não comentei nenhum diário da obra, né, que isso foi bem no final, porque foi uma decisão minha, né? Então eu não podia ir lá ficar falando mal da pintura se eu escolhi que não fosse refeita. Uma questão de ética, né? Algo que foi acordado entre mim e ele. Aí aquela velha, né, discussão. Fica mais barato que construir por conta? Depende. Depende, por exemplo, se você achar uma construtora que vai te cobrar muito caro, que quer ganhar muito em cima, talvez saia mais caro. Talvez se você fizer por conta e não conseguir profissionais bons, que vão gastar muito material, que vão te custar caro, que vão fazer coisas erradas, então vai custar para você ter que pagar todo esse retrabalho, mais material, você consegue gastar muito mais também fazendo por conta. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, né? É complicado gerenciar uma obra. Agora, se você tem tempo, não, eu tenho tempo para 2, 3 vezes por semana ir atrás de comprar material, e fazer orçamento, comprar onde está mais barato, ir na obra 3 vezes por dia. Eu tenho certo conhecimento para ver se eles estão fazendo da maneira correta. Eu tenho um engenheiro bom que também vai acompanhar a obra. Tem muito engenheiro hoje em dia que só assina lá e depois nunca mais, né? Eu não tenho do que reclamar nessa parte da engenheira que eu escolhi. Então, você tem que ter um engenheiro bom do seu lado. Fazendo tudo isso, talvez você consiga assim fazer mais barato. Então, tudo depende. Para mim, que trabalho fora o dia todo, com certeza foi a melhor escolha. Não me arrependo assim de nada, porque ainda assim saiu por um valor muito bom. Para mim, valeu muito a pena. Eu não teria tempo para ir atrás de tudo que envolve uma construção, gente, é muita coisa. Mesmo fazendo por empreitada, né? Claro que você tem que tomar algumas decisões e acompanhar um pouco, né, pelo menos a obra. Só que eu vinha tipo assim, durante as primeiras etapas, uma vez na semana, no final de semana, aí mais pro final da obra que eu comecei a vir mais regularmente, porque eu queria acompanhar de perto. E eu também não tinha o conhecimento, por exemplo, vou contratar um pedreiro da minha confiança, que eu também não tinha. Mas então eu também não teria o conhecimento para avaliar se estava tudo sendo bem feito, se estaria certo ou não. Então, para mim, sem dúvidas, foi a melhor escolha e eu continuo recomendando. Tem muita gente que tem experiências negativas, sim, mas é aquilo que eu falei, a principal decisão é escolher uma empresa correta que vai zelar pela qualidade. Gente, o cabelo simplesmente é de ficar colocando atrás da orelha, né? Olha isso. Gente, vocês relevem, tá? Oh, meu Deus. Eu já recomendei, inclusive, o consultor aqui para algumas pessoas, né? Não vou deixar o contato dele na descrição do vídeo, que é pra, né, sei lá, às vezes muita gente chama sem interesse, né? E deixar o número de celular é um pouco complicado. Mas quem for aqui da região, né, ele faz casa no Braço do Trombudo, atendeu aqui a minha cidade, que é Trombudo Central, a cidade vizinha. Então, às vezes, quem tem algum interesse, né, entra em contato comigo, me chama lá no Instagram. Vou deixar aqui passando pra vocês, que daí eu passo sim o contato dele. Então foi esse o vídeo de hoje. Ficou um vídeo grande provavelmente, mas eu acho que ficou bem informativo para ajudar você a tomar a sua decisão e também fazer as coisas para que não haja arrependimento depois. Se você quiser conhecer, né, a minha casa aqui da construção, vou deixar o vídeo aqui nos cards do tour que eu fiz. Se gostou do vídeo, se vai te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima. Tchau!